Hoje é dia 7 de agosto de 2025. Vamos iniciar nosso estudo bíblico de Romanos. Amém. Iniziamo il nostro studio biblico su Romani. Senhor, nós te amamos. Amém. Te damos graças, Senhor, Amém. por estarmos aqui nesta noite, Amém. neste momento. Amém. Podemos abrir nosso coração para Ti, Amém. nos voltar ao Senhor. Amém. Senhor, queremos que o Senhor fale conosco. Amém. Esse é o nosso desejo. Amém. Abençoa o nosso estudo bíblico de Romanos. Amém. Senhor Jesus, Amém. que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar em nós morada. Amém. Ó, habite ricamente em cada um de nós Amém. a Tua palavra. Amém. Abençoe, Senhor, esse Amém. estudo. Abençoe também aqueles que vão nos acessar pelo canal do YouTube. Amém. Senhor, que todos nós possamos nos abrir e receber a Tua palavra. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Então, nós vamos iniciar hoje nosso estudo de Romanos, sem promessa de data para terminar, tá certo? Nós vamos vendo pouco a pouco e só o Senhor sabe quando a gente vai terminar, né? Sim. Então, graças ao Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor. Amém. Bom, nós encerramos o livro de Atos na semana anterior e agora, dando sequência ao estudo bíblico, vamos entrar nesse livro de Romanos e nós vamos ver a posição desse livro de Romanos na Bíblia, né? Nós temos na Bíblia duas partes principais, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois dos 4 evangelhos tem, na sequência, o livro de Atos dos Apóstolos, que nós vimos. E agora, o próximo livro, na sequência do Novo Testamento, é o livro de Romanos. Essa sequência também é bastante significativa. Por quê? Nos 4 evangelhos, nós vemos a pessoa de Jesus, o Senhor vindo, o Senhor, ali é mostrado o nascimento do Senhor, a vida do Senhor, o ministério do Senhor, a morte, a ressurreição, a ascensão do Senhor e também a comissão que o Senhor dá para os seus apóstolos, né? E então, nesses 4 evangelhos, nós vemos Jesus, um homem Deus, enviado por Deus, a palavra que se fez carne. Ou vamos colocar assim. Mateus fala do Senhor como Salvador Rei. Marcos fala do Senhor como Salvador Servo. Lucas fala do Senhor como Salvador Homem. E João fala do Senhor como Salvador Deus. Então, nós vemos esses 4 aspectos nesses 4 evangelhos. Aí, o Senhor morre, ressuscita, e como Espírito, ele entra para dentro dos seus discípulos, daqueles que o recebem. E aí nós temos o livro de Atos. O Senhor está ascenso aos céus, mas ao mesmo tempo o Senhor está habitando no homem agora. Então, no livro de Atos, nós vemos o Cristo coletivo. Amém? Amém. A igreja é estabelecida e a igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja é o Cristo coletivo e essa experiência fica bastante clara para Paulo, por exemplo, no capítulo 9, como nós já vimos, de Atos, onde ele estava perseguindo os cristãos. E no caminho para Damasco, ele tem aquela experiência da luz do Senhor, o Senhor aparecendo para ele e pergunta para ele: por que você me persegue? Então Paulo não estava perseguindo o Cristo
em carne, mas Paulo estava perseguindo o Cristo que habitava nos cristãos, tá certo? Então é o Cristo coletivo. O Espírito habitando em nós, é Cristo habitando em nós, é o Deus triuno habitando em nós. E isso é revelado no livro de Atos, esse é o começo da vida da igreja. Então tudo começou lá em Jerusalém e depois as igrejas foram se levantando em diversas cidades. Aleluia. Então nós vimos principalmente o ministério através de Pedro e depois através de Paulo. E o livro de Romanos termina com Paulo na prisão em Roma, certo? Mas mesmo em Roma, na prisão, numa casa que ele estava ali, ele não deixou de pregar o reino de Deus. Amém. Aleluia. Então, esse Paulo que estava ali em Roma, quando nós terminamos o livro de Atos, esse Paulo é o autor do livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Esse é o nome oficial do livro, né? A Epístola de Paulo aos Romanos. Em que época que foi escrito essa epístola? Ela foi escrita aproximadamente em 60 DC, 60 depois de Cristo. Então, Paulo que escreveu já estava, vamos falar assim, no final do seu ministério, né? Na terceira viagem que ele fez. Então ele estava na cidade de Corinto quando ele escreveu. E os destinatários da carta está bem claro, né? São os romanos, são os santos que viviam em Roma. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já havia estado em Roma? Não. Ele foi para Roma aprisionado, tá certo? Mas ele escreveu a carta aos romanos na sua terceira viagem na cidade de Corinto. Corinto, na Acaia, Corinto, hoje é Grécia, né? Tudo ali é a Grécia. Vamos rever então? Quem escreveu? Paulo, o apóstolo, 60 depois de Cristo é a época, e o lugar que ele escreveu é Corinto, e os destinatários da carta são os santos em Roma. Amém? O assunto, os irmãos devem prestar atenção no seguinte: antes de entrar nos versículos, a gente vai falar um pouquinho do livro, dar uma visão panorâmica do livro, e, se Deus quiser, a gente fala de algum versículo hoje do livro de Romanos, tá? O assunto de Romanos é o quê? É o Evangelho de Deus. Então, nós chamamos de evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Na verdade, é a biografia do Senhor Jesus. Claro, está apresentando o Senhor Jesus ali. Mas, podemos falar assim, o Evangelho de uma maneira completa, que leva as pessoas de pecadores a crerem no Senhor e terem um viver cristão, uma vida cristã adequada e viverem a vida da igreja, está completo nesse livro de Romanos. Por isso o livro de Romanos é muito importante para nós, porque ele é o Evangelho de Deus. Ele vai trazer para nós o Evangelho de Deus. Amém? Então, como eu falei, começa a falar dos pecadores, muda a situação dos pecadores, tira da condenação. Nós vamos ver as partes aqui, tá? Então, como eu disse também, o Senhor, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 11, fala isso, né? Que o Senhor veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Os judeus receberam o Senhor. Os judeus entenderam que Jesus era o Cristo prometido. Mas aqui em Romanos nós vamos ver, vai ficar cada vez mais claro
quem é esse Cristo, né? O Cristo prometido e que hoje é o Espírito que habita em nosso espírito. Nem todos aceitaram, nem todos os judeus aceitaram, nem todos também rejeitaram o Senhor Jesus, mas alguns que aceitaram se tornaram os discípulos do Senhor e nós também hoje aceitamos o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos lá. O livro de Romanos tem muitas riquezas para nós explorarmos e nós vamos ver agora uma divisão, fazer as sessões de Romanos aqui. Você pode até pegar a sua Bíblia e acompanhar, folhear, né? Não vamos ler todos os versículos, mas para familiarizar, você pode folhear a sua Bíblia de acordo com o que eu vou falar. Vou dividir Romanos aqui em 8 partes, tá? Então a primeira parte é a introdução, é o começo do livro. Capítulo 1 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 17. Você pode ver que na sua Bíblia, pode estar ajudando aí com subtítulos, né? Então, você veja que depois do versículo 17, aí tem outro subtítulo. Tá ok? Esses subtítulos, às vezes, podem nos ajudar, mas eu também quero dizer, às vezes podem nos atrapalhar um pouco, porque às vezes faz com que alguma coisa fique seccionada e seria melhor colocar tudo junto, mas na maioria das vezes ajuda. Tá? Então a introdução é do versículo 1 até o versículo 17. Depois entra num assunto que fala sobre a condenação. Essa é a parte 2 de Romanos, a condenação. Vai do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, olha, pode folhear aí, até o versículo 20. Então, aqui trata da condenação. Parte 3 fala, o homem vai ficar em condenação? Não, o Senhor quer nos justificar, tá certo? Então aqui no 3:21, acompanharam? 3:21 até o capítulo 5, versículo 11. Aqui vai falar da justificação. Terminou o processo? Não, continua o processo. Nós vamos avançando cada vez mais na vida cristã, na vida com o Senhor. E aí vamos falar da santificação a partir do versículo 12 do capítulo 5 até o capítulo 8, versículo 13, falando da santificação. 13. Do capítulo 8, versículo 14, nós vamos entrar na questão da glorificação e vai até o final do capítulo. Então vai até o versículo 39 do mesmo capítulo 8. Isso. Parte 6 vai falar da eleição. Aqui é dos capítulos 9, 10 e 11. Engloba 3 capítulos. Nós vamos ver que esses capítulos são principalmente 9, 10 e 11. Principalmente dirigidos aos judeus, tá? A eleição. A parte 7, capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. Aqui fala da transformação. Transformação. E do versículo 14 do capítulo 15 até o final, do versículo, 14 até 16, 27, né? É a conclusão. Tá bom? Do 12, a sétima vai do 12, 1 até o 15, 13 é transformação. Eu acho que eu falei meio confuso. Do 15, 14 até o 16, 27 é a conclusão. Agora está claro? Sim. São 8 partes, então agora eu vou pedir para alguém falar tudo para mim.
Não, estou brincando, não precisa. Esses subtítulos foram acrescentados depois? Muito bom. Então, o Milton está perguntando, esses subtítulos que nós temos aqui na nossa Bíblia não fazem parte, normalmente estão em negrito, né? Não fazem parte do texto original da Bíblia. Na verdade, nem mesmo a Bíblia era dividida em capítulos e versículos. Isso foi acrescentado por volta do século XI. Ok? Mas é algo muito bom que foi feito, né? Nos ajuda bastante. Eu creio que isso está debaixo da soberania do Senhor. Tá certo? Então, esses capítulos ajudam muito a gente, versículos, né? E isso pode dar alguma variação de um idioma para outro. Por exemplo, eu sei que 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, tem na sua Bíblia? Veja na sua Bíblia se tem 2 Coríntios 13, 14. É. Qual que é o último versículo de 2 Coríntios para você aí? Para mim é o 13, 13. 13. Pois é, na Bíblia em inglês tem o 13, 14. Tá? Só para a gente saber que algum idioma pode fracionar de uma outra maneira, mas é pouquíssima coisa que é diferente. Tá bom? O conteúdo, na realidade, é o mesmo, só que a fracionação. Isso, na divisão ali, fracionaram um pouquinho mais ali e acrescentou um versículo, tá? Então, normalmente, é muito igual, é muito próximo uma versão de outra, um idioma de outro também. Amém? Eu acho que em português está tudo aqui, né? Tudo terminando no 13, né? Tá. Seu tem? 13, 14. Qual que é a sua versão? King James. King James. A sua também, Marco? Também tem. Tá. A King James, ela é uma versão que é traduzida direto do inglês. Então é por isso. Que King James é um rei britânico, na verdade. É um rei inglês. O rei James é Tiago, corresponde a Tiago no português. É o rei Tiago, que é King James Authorized, né? Versão King James autorizada. Vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Porque houve uma proibição, o Tyndale, se não me engano, ele traduziu toda a Bíblia do original para o inglês. E todo o seu serviço, todo o seu trabalho foi perdido. Queimaram tudo. E depois houve alguém que falou assim, ainda nesse país vai ser autorizada a versão para o inglês da Bíblia. E aí quem autorizou foi o rei, anos mais tarde, foi o rei James que autorizou. Por isso que é King James autorizada. E aí a versão de vocês é 1611? Então, exatamente, foi nesse ano que ele autorizou a versão da Bíblia para o inglês. E é uma boa versão. O rei, assim, estou falando por alto, né? O rei contratou bons eruditos, estudiosos para traduzir a Bíblia para o inglês. Muito bom, né? Aleluia. Bom, irmãos, eu queria falar também, outra questão interessante de Romanos, é uma coisa que é a palavra de Deus, né? É maravilhosa. Nos 8 primeiros capítulos, nós temos pecado, a palavra pecado e a palavra pecados. Qual que é a diferença? Mais pecado que outro. Pecado é singular e pecados é plural. Então, veja só, do capítulo 1 até o capítulo 5, 11 de Romanos, está falando dos pecados, no plural.
Do 5:12 até o capítulo 8 final, fala do pecado no singular. Então, só para ter uma ideia aqui. Capítulo 3, versículo 25. A quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 4:7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ok? Agora aqui, ó. Capítulo... Vamos falar do 7, capítulo 7. 7:8, por exemplo. Mas o pecado, singular, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Quer ver outra coisa aqui? 5:20. 5:20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá, mas vamos ler aqui mesmo no 14, 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. 7:20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, qual que é a diferença entre plural e singular? O plural são os atos cometidos, e o singular é a fonte do pecado, dos pecados, é a origem dos pecados. Então, de acordo com essa observação aqui, você veja que a palavra do Senhor é maravilhosa, né? Vou declarar aqui o seguinte: o pecado é um princípio dentro de nós. Então, quem o faz aqui, de acordo com o versículo, quem o faz é o pecado, é um princípio dentro de nós. É um princípio da vida que nós herdamos, que nós recebemos no nosso nascimento. Então, o pecado habita, né? Olha só, o pecado habita. Os pecados são atos cometidos por nós, são atos em nosso viver. O que nos leva a pecar? O pecado. O pecado que habita em nós. Senhor Jesus. O pecado é o que somos e pecados é o que fazemos. Deu para entender? Deu para pegar? Então, Romanos, ele, mais para frente, nós vamos ver o livro, né? Mas vai tratar a questão dos pecados, vai mostrar que nós pecamos, etc. e tal, mas também vai tratar com a nossa pessoa, com esse pecado que habita em nós. Então, nós precisamos de, como já vimos aqui as sessões, né? Precisamos de justificação, mas não só isso, precisamos de santificação, precisamos de transformação, precisamos de glorificação. Percebe? Então a coisa vai mexer lá no nosso íntimo, lá no nosso interior. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos falar do versículo 1. Vamos entrar no versículo 1, hein? Amém. Senhor Jesus. Está dando para ter uma ideia do livro aqui, um panorama, né? Então, versículo 1. Vamos ler juntos, vai. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então tá. Paulo, quem é Paulo? É o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos,
antes era chamado de Saulo, depois Paulo. Aqui tem uma controvérsia a respeito do nome Paulo, que mudou o nome, ou que na verdade sempre foi esse nome, o Saulo e Paulo, dependendo da região onde ele estava, se era romano, se era um gentil, se era um grego e tal, usava um nome. Saulo corresponde a Saul. Lembra do Saul? Quem que é Saul? O primeiro rei lá de Israel. Um rapaz alto, bonito, do ombro para cima, né? Ele sobressaía dos outros, tal. Era alto e foi o rei que Deus deu para o povo de Israel. Então, Saulo corresponde a Saul. E Saulo também é da tribo de Benjamim, como era o Saul lá, primeiro rei de Israel. Paulo, então Saulo quer dizer, ou associa-se a alguém grande, tá certo? E Paulo, a palavra Paulo quer dizer pequeno. Tá certo? Então se faz um trocadilho aí, né? Paulo antes, quando ele era Saulo, ele era grande. Agora que ele é Paulo, ele é pequeno. E ele mesmo fala assim, a mim, o menor de todos os santos. Tá certo? Então também tem essa questão do nome de Paulo. Mas Paulo aqui, capítulo 1, versículo 1, se declara como servo de Jesus Cristo. Ele era um cidadão romano, mas era da descendência de Benjamim? Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um hebreu de hebreus, né, como ele fala lá em Filipenses. Mas a cidade que ele nasceu dava esse direito de ele ser um cidadão romano de nascimento. Certo? De Tarso. De Tarso. Nasceu em Tarso. E aí ele era versado no grego, no hebraico e no latim. Certo? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um mestre no judaísmo, um rabino. E, na verdade, os judeus tinham muita esperança nele, que ele também fosse um rabino, um mestre do judaísmo. Mas, graças a Deus, isso não foi à frente. E ele se tornou servo. Irmãos, quem gostaria de ter esse título? Servo. A gente fala bem porque a gente é cristão, né? Mas no mundo secular aqui, eu sou servo aqui, graças a Deus, sou servo, né? Não. Mas Paulo, ele se declarou como servo de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Que Jesus era o seu dono. Amém. Era o seu Senhor, era o seu amo. E isso não apenas de boca, né? Nós vimos muito em Atos dos Apóstolos, certo? A vida de Paulo. E a vida de Paulo ali mostra para nós que ele realmente era um escravo de Jesus Cristo. O escravo tem direitos. Hoje todo mundo quer ter direito de tudo, né? Você chega num lugar, você é cheio de direitos, né? Mas um escravo tem direito a quê? Tem direito a servir, a obedecer. E aqui Paulo assumiu esse direito dele de obedecer, vamos falar assim, né? Então ele não tinha liberdade para ir aonde queria e nem fazer o que queria. Ele era um escravo de Jesus Cristo. Amém. Então isso nós vimos, isso é um fato. Ele se declara e ele é de fato um escravo de Jesus Cristo. Como alguém se torna servo de Jesus? Como que alguém se torna servo de Jesus? Nós podemos falar que o Senhor nos comprou com o seu sangue. Isso é um direito, é algo legal, vamos falar assim. Realmente o Senhor nos comprou. Mas o Senhor não vem exigir ou vamos falar assim, não permitir que você tenha as suas escolhas, não é isso? Se você quiser ir na reunião, você vai. Se não quiser, você não vai.
O Senhor não vai mandar um raio lá, o Senhor não vai... Não é verdade? Não é assim que o Senhor age. Mas aqui em Mateus, a gente pode ver. Mateus capítulo 16. Versículo 24. Ó Senhor Jesus. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que tal? Paulo fez isso ou não? Amém. Então, a si mesmo se negue. Meus desejos, meus anseios, coloco diante do Senhor, minhas vontades. Se alguém quer. Se alguém quer, eu quero. Você quer? Então, quem quer ir após o Senhor, a si mesmo se negue. Negue o seu ego. Como? Pela cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Se o seu ego está muito vivo, você não vai seguir ninguém. Você vai seguir só quem? O seu ego mesmo, né? Mas graças ao Senhor, Paulo foi alguém que seguiu o Senhor. Amém. Aleluia. Ele é realmente um modelo para nós, não é? Podemos nos inspirar na vida de Paulo? Sim. Aleluia. Essa era a realidade de Paulo. Ele era um servo de Jesus Cristo. Continuando aqui no versículo 1. Chamado para ser apóstolo. Ele era apóstolo. Sim ou não? Sim. Apóstolo, essa palavra apóstolo quer dizer enviado. Um apóstolo não é alguém que se autodesigna, se proclama, eu sou apóstolo, sou um enviado de Deus. Não. Um apóstolo é alguém que Deus mesmo envia. Então aqui, chamado para ser apóstolo. Vamos lá, Atos 13. Versículos 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então vamos lembrar que aqui Paulo estava em Antioquia, né? Foi chamado pelo Barnabé para ajudá-lo em Antioquia. Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então ele foi chamado para a obra do Senhor e foi enviado. Isso é um apóstolo. E a partir daí o que ele fez? Iniciou as viagens, né? Primeiro com Barnabé, fez a primeira viagem. A segunda viagem ele ia sair com Barnabé, depois teve aquela desavença, saiu com Silas, tá certo? Aí teve a terceira viagem. Em todas essas viagens, o que ele fazia? Levava a palavra do Senhor, pregava o evangelho, tá certo? Cuidava dos irmãos. Em alguns lugares ele ficou, acho que o lugar que ele mais ficou tempo foi 3 anos lá em Éfeso, né? Então, em alguns lugares ficou mais tempo, tem lugares que ele ficou coisa de semanas, tá? Mas ele era alguém enviado por Deus. Um apóstolo é mandado para lá e para cá e ele obedeceu. E no capítulo 16 a gente vê, só para ilustrar também, né? Versículo 6, capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então ele ia aonde queria? Não,
aonde o Espírito queria. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Amém. É um servo, é um apóstolo, é um enviado, e isso significa que tem uma grande responsabilidade. Quando você é enviado por alguém, você está representando aquela pessoa. Alguns se acham apóstolo como uma pessoa ilustre, digna de honras, digna de ser bem tratado. Na vida de Paulo, nem sempre foi assim, né? Ele falou, tanto ser honrado, que é importante também saber ser honrado, como ser humilhado, né? Irmãos, o Senhor, ele era humilde, não é? Mateus 11, 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Então, se eu represento esse Senhor que é manso e humilde, eu deveria ser manso e humilde. Se eu sou um apóstolo, eu não devo ser diferente daquele que me envia. Porque eu estou representando quem me enviou. Não é verdade? Capítulo 21 de Mateus tem uma profecia que é cumprida quando o Senhor entra em Jerusalém. É uma profecia de Zacarias. O Senhor entra em Jerusalém montado no quê? Num jumento, numa jumentinha, né? O que significa isso? O Senhor não veio numa mula grande, num cavalão. Mas eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumentinho. Esse é o nosso Senhor. E se eu sou um apóstolo, e vamos falar assim, posso não ser apóstolo de título, de posição, né? Vamos esquecer dessas coisas aí. Mas eu sou um enviado. Se o Senhor me envia para algum lugar, eu estou na posição de apóstolo, vamos falar assim. E eu preciso representar o Senhor. Senhor Jesus. Vamos ver como o Senhor era. Enviado na Pareve, enviado para o vizinho, enviado, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tem gente que gosta, né, de querer ser chamado de apóstolo. O Senhor tenha misericórdia, irmãos. Olha, Filipenses 2,5, esse é o nosso modelo. Veja o que Paulo fala aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo pensar. O pensamento de Jesus, tenha em você o pensamento de Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora eu vou pedir, Marcos, leia para mim esse trecho na sua Bíblia aí. No 6, por favor. 2,6. 2,6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está muito semelhante, né? Então, algumas coisinhas, algumas palavras sim. são diferentes, mas o contexto é sempre o mesmo. Algumas versões trazem o seguinte: ele não julgou como importante o se aferrar à condição de ser Deus. Entendeu? Se apegar à condição de ser Deus. Entendeu? Mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus? É Deus. Mas ele se fez? Vamos lá, ó o 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se
humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nosso Senhor, Ele sabe se humilhar, se esvaziar, e tem gente que não sabe. Certo? Então, se você se declara um apóstolo, se alguém se declara um apóstolo e não representa bem o Senhor, que tipo de apóstolo que é? Que dá carteirada, né? Como se diz. Eu sou apóstolo, né? Exigindo honras, tratamentos especiais. Ó Senhor Jesus. Mas sabe por que Paulo era apóstolo? Porque primeiro ele é servo. Amém? Aleluia. Vamos lá, prosseguindo lá, no versículo 1, capítulo 1 de Romanos. Vou ler de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Diante de tudo que nós vimos aqui, ele foi designado, ele foi escolhido. Lá em Atos 9, irmãos, vamos ver, Atos 9. Ali, o Senhor já havia determinado, né? Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento ou um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aqui o Senhor já havia determinado que Paulo era um vaso escolhido, separado, tá certo? E em Atos 13, como nós já lemos, ali o Senhor de fato chamou Paulo para a obra. Antes de chegar em Atos 13, Paulo passou por várias experiências, tá certo? Nós já vimos no livro de Atos, não vou ficar repetindo aqui. Mas ele teve que experimentar várias coisas para, em Atos 13, o Senhor designar Paulo para sair para a obra como um enviado, como um escolhido, como um separado, para ser um apóstolo. Amém? Isso é maravilhoso. Amém. Irmãos, eu tenho esse sentimento assim. O Senhor, Ele tem algo para cada um de nós. Amém. Eu creio. Agora, será que nós espontaneamente cumprimos aquilo que Deus designa para nós? Infelizmente não. Então, acho que essa foi uma vantagem ou uma virtude de Paulo. Ele cumpriu. Aquilo que Deus designou para ele, ele cumpriu. Eu acho que esse deve ser o nosso anelo. Amém. Nosso desejo, cumprir aquilo que Deus quer para nós. Difícil o Senhor fazer de qualquer um de nós aqui um Paulo, tá? Não é... Vamos deixar claro. Não é isso que o Senhor vai querer de cada um de nós aqui na nossa experiência. Mas o que o Senhor quer de nós? Será que nós estamos cumprindo espontaneamente, deixando o Senhor também trabalhar para que essa escolha, esse desígnio dele realmente seja um fato na nossa vida? Às vezes eu penso assim, eu estou aquém daquilo que o Senhor desejaria, né? Mas acho que ainda não é tempo de desistir. Não. Amém, irmãos? Amém. Não é tempo de desistirmos. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, o Senhor me escolheu para aqui. O Senhor me designou para aqui. Senhor, trabalha, continua trabalhando em mim. Não desista de mim. Eu quero cumprir aquilo para o que o Senhor me chamou. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que isso também é uma lição na vida de Paulo que a gente tem que aprender. Amém? Ó Senhor Jesus. Bom, e o assunto aqui está nesse primeiro versículo. Separado para o
Evangelho de Deus. Esse é o assunto desse livro. Esse assunto é muito vasto, muito profundo, muito amplo. Evangelho. O que quer dizer evangelho? Hã? Boas novas. Então, evangelho vem de dois radicais. Ev, ou eu, e agelion. Eu, agelion. Junto, evangelho. Para nós aqui, né? Esse ev, ou eu, é bom, é bem. Então, bom, bem, boas. E agelion é mensagens, notícias novas. Então, é uma boa mensagem. Mas as boas novas. O evangelho são boas notícias. Aleluia. Quem está precisando de boa notícia aí? Ah, nós precisamos de boas notícias. Senhor Jesus. Tem um irmão que se chama Evandro. Ele é de outra cidade, né? Aí eu falei para ele, Evandro, você tem um nome bom, rapaz, né? Eu falei, por quê? Eu falei, você não sabe o que significa Evandro, né? Então eu vou explicar para você. Eve, como nós aprendemos aqui, é bom. E Andro é de André, por exemplo, Android, né? O que é um Android? É um na forma de homem, né? Andro é homem, tá? Por isso, homem tem a tal da andropausa, né? Certo? André, Andro, tudo isso aí é homem. Então eu falei, ó, Eve, Andro, o que você é? Um bom homem. Um bom homem. Ele ficou tão contente, né? Falou, olha, meu, desse tamanho assim, né? E foi contar para a mãe dele. A mãe dele ficou contente, também não sabia, né? Então, só para pontuar que evangelho, né? São as boas novas. Mas, irmãos, essas boas novas não são apenas boas palavras, boas mensagens, mas essas boas novas, esse evangelho nos remete a uma pessoa. Amém. Quando nós pregamos o evangelho, nós queremos levar essa pessoa para dentro das pessoas. Amém. Nós queremos que ela conheça essa pessoa. Então, o evangelho é uma pessoa. Amém. O evangelho é o próprio Senhor Jesus. Amém. E o evangelho, ainda aqui nesse livro aqui, revela o quê? O evangelho. Vamos ler juntos, né? Versículo 16. Vamos ler juntos aqui. O que é o evangelho? Romanos 1,16. 1,16. Senhor Jesus. Vamos ler juntos. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Dentro desse contexto do versículo, o que é o evangelho? O poder de Deus. É o poder de Deus. Amém. Para quê? Para destruir? Não, para salvação Para salvação. de todo aquele que crê. Amém. Então o evangelho tem esse poder Aleluia. para salvar as pessoas. São palavras cheias de vida, são palavras que mudam, que transformam o interior das pessoas. Aleluia. E esse evangelho não é que nós recebemos uma vez, pronto, acabou. Nós estamos recebendo sempre. E aí, toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos as boas novas. E as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, nós recebemos transformação. Aleluia. Nosso interior é mudado. Amém. Ó Senhor Jesus, uma vez que você recebe o Evangelho, sabe o que acontece? Humberto, sabe o que acontece? Muda tudo. Muda tudo. Muda ou não muda? Muda. Então, irmãos,
Senhor Jesus. É isso que nós vamos ver. Amém. Vamos falar assim, nós vamos ver o Evangelho de Romanos. Amém. Algo que deve mudar a nossa vida. Amém. Mas vamos lembrar, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Crê. Amém. Então nós precisamos crer. Amém. E aí, só para a gente encerrar, capítulo 8. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse evangelho vai trazer mais e mais do Senhor para dentro de nós. E o que vai acontecer é isso aqui, ó. Versículo 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos nos conformar à imagem de seu Filho, Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Então esse é o primeiro versículo do capítulo 1 de Romanos. Não percam Aleluia. os próximos capítulos. Apenas hoje iniziamo il nostro studio bíblico su Romani. Amém. Jesus é o Senhor.